De Luís para Luís. Comigo? E com este Luís. Quando ele já passou. Não sei, mas sei que eu lembro. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para me masturbar. Não fosse isto de Luís para Luís. De Luís para Luís. Com este Luís? E comigo, este Luís, sem jeitinho nenhum para a música, mas a tentar acompanhar a mesma. A tentar acompanhar. Uma acompanhante de luxo na verdadeira acessão da palavra. Ah! Não fosse mais que uma palavra. Sim, eu apresento a fatura no fim. Boa noite, caros ouvintes. Boa Devia noite. ser bom Boa dia. noite. Tempo é uma coisa relativa. Tempo é uma coisa relativa, sim. Mas nós estamos de novo, isto é de novo, de Luís para Luís. À noitinha. E é isso. Estamos juntos aqui ao fim de um dia cansativo para alguns. E para mim também. Claro. Há Imagino. mosquitos aqui na sala? Estás-te a sentir picado? Não. Eu estou na boa. Não, mas temos as duas realidades do mundo. Eu acordei tarde, porque eu tenho de deitei tarde também. E fui jogar snooker a tarde inteira com amigos meus. E o Luís teve... Eu acordei cedo, porque me deitei cedo ontem. E fui trabalhar. O relógio dia é novo? todo. O relógio não. Aliás, é bastante antigo. Já tem aqui umas fraturazinhas. Nunca lado do te vi com ele. Uso sempre. Não Não tiro usas, nem a não. dormir. Não usas, não. Tens outro relógio que usas mais. Eu não tenho outros relógios há anos. Mentiroso. Eu passei 2 anos sem usar relógio porque tinha demasiada preguiça de pôr pilha nos que tenho lá em casa. Tive 4 E meses depois- sem pilha no meu E capacete. depois comprei este para andar agora. Só mesmo para o trabalho e tudo. Mas... Lá para ver as horas no trabalho. Exato, porque nunca mais chega à altura de vir embora. É verdade. Eu gosto de estar 2 minutos antes de eu sair, gosto de estar junto ao ponto para picar mesmo à hora certa e bazar mesmo. Estás ali naquela... Bora lá. Bate. Não, eu estou tipo. Porque normalmente o sítio onde eu trabalho e o ponto está no armazém. E então. E há sempre pessoas a entrar assim, não sei o quê. E então eu faço que estou tipo. A ver como é que estão as coisas lá dentro, a arrumar uma caixa qualquer, a fazer qualquer coisa para depois picar. Tu és o Nuno Gomes do continente. Eu sou no Estás sempre à mama. Sempre. Estou sempre à mama. Piadas futebolísticas. Sempre à mama, é verdade. É sempre a mama, sempre a mamar. Grande mamão. Vamos começar o programa desta noite. Não vamos nada a começar o programa desta noite. Ainda estamos no interlude, caralho. Ainda Respeita a estamos no puta da interlude. história, O mano. que é que queres fazer no interlude mais? Vi 40 minutos de 1h30 do espetáculo do Rui Sinal de Cortes. Viste 40 minutos do espetáculo do Rui Sinal de Cortes? Vi no YouTube, saiu do ano passado. E eu fui ver agora. Eu vi todo. Já vi. Já viste todos? Aham. Epá, eu tive de parar a meio porque tinha coisas para fazer. Mas ele faz piadas muito, muito brutas. E eu adoro. Também gosto bastante. Eu gosto porque isso é uma cena bué dos espetáculos internacionais da Grã-Bretanha e da América. Há imensos comediantes. Eles dizem-se bué únicos, mas não, porque há bués gajos que fazem isso, quebrar o politicamente correto. Em Portugal, não. Em Portugal temos Pois em pouquinhos. Portugal é novidade. Epá, Portugal é um povo de grandes costumes, não é? Já disse o António de Oliveira Salazar. Eu gostei gostei de vários trechos, mas este é o que me estou a lembrar agora particularmente, que é... Epá, a minha mãe teve cancro, a minha tia teve cancro, o meu tio também, a minha namorada também, eu se calhar deixava de fazer piadas. E ele efetivamente não parou. Porque lá está. Eu acho que o Ricardo Araújo Pereira disse uma cena, uma vez, num Maluco Beleza, quando o Rui lhe perguntou se ele recebe muitas queixas ou eu acho, não sei se foi queixas ou se ele se sente mal ou qualquer coisa assim, de brincar com coisas sérias. E ele disse, muita gente me diz isso, que eu brinco com coisas sérias, não sei o quê. Brincar com as coisas que já têm piada não faz sentido. Só faz sentido brincar com coisas que as pessoas não estão à espera que se brinque. Claro, como por exemplo os tomates do menino de 4 anos. Exatamente. Fazerem-te rir. Alguém te conseguir fazer rir acerca dos tomates. Eu rio. Acerca dos tomates de um menino de 4 anos. Se alguém te conseguir fazer rir acerca disso, isso é arte. Agora, se alguém te conseguir fazer rir com uma piada de um peido, isso é normal. Isso é... Eu não me rio com peidos, mas pronto. Portanto, estamos a fazer... Estou a falar do... Fernando Rocha?
Fernando Rocha, por exemplo. Da A comédia forma- do Fernando Rocha é o quê? É dizer as geneiras. Yeah. É só isto. É só... Ele conta histórias normais que normalmente não nos fariam rir, mas Uhum. ele diz as geneiras. E a comédia do Ruínas, pronto. Tiros foram disparados. Tiros foram disparados. Eu vou entrar já na trincheira para não levar um de volta. Qual trincheira? Verdade, novos avanços militares, 1914. Foi uma guerra de espera. E foi aí que os miúdos se aperceberam que estavam a lutar contra outros miúdos da Europa. Era uma guerra entre Estados, guerra civil na Europa. Verdade, factos reais. Uau! Estou noutra velocidade já. Sim, eu estou a perceber. Por causa da Primeira Guerra Mundial, vai sair agora um filme. Vai ser a segunda. Já saiu! É, continuação! Já saiu, mas pode esperar pouco pela Ouvi dizer que terceira. teve umas reviews muito baixas. As Morreram pessoas reviews e foram caralho. bem baixas. As reviews foram Fizeram horríveis. experimentações entre As pessoas, ciência que e lá caralho. as pessoas que lá estiveram não gostaram. Não gostaram nada. Primeiro porque, pá, yeah. Ouvi dizer que estava a ser muito estranho, parecia que estava abafado, uma acho cena que cheia de houve- gás ou caralho. Acho que houve pelo menos 6 milhões de dislikes. 6 milhões de dislikes. 6 milhões Isso é de mais que uma dislikes. música de Justin Bieber, a revolta deve ter sido mesmo 6 grande. milhões, é pá, sim. Pá, ouvi dizer que lá fora do cinema também havia uma fila enorme para comprar pão, que é uma coisa que as pessoas levam muito para o cinema quando vão ver esses filmes. Pão. Ai. Tenho que parar. Sim, eu ia dizer qualquer coisa. Vai sair um filme sobre uma biografia do Tolkien. Ok. E a maneira, pelo trailer... Quando vai que eu ser com percebi, quem? O ator que vai fazer de Tolkien é o Nicholas Hoult, que é o ator que fez de Besta, de Beast nos novos filmes do X-Men. Fez de Hank McCoy. E ele fez mais coisas, mas agora não me estou a lembrar. Eu vi um filme dele em que ele era basicamente um assassino contratado, ou uma coisa assim. Ok. Um, Gun for hire. Acho que era um assassino contratado. Não sei, era um gajo maluco. Anda maluco, mano. E vai ser o filme dele, o filme do Tolkien com ele. E eu gostei, achei muito interessante o trailer, porque o trailer basicamente mostra cenas da Primeira Guerra Mundial, com o Tolkien a participar, não é? Porque ele fez parte, não sei se foi da primeira, acho que foi da primeira, a participar na Primeira Guerra Mundial. E depois vê-se essas cenas, basicamente cortes. Ele a participar na Primeira Guerra Mundial e depois ele como o herói de uma luta de Lord of the Rings, estás a ver? Ele a lutar contra, eu acho que é o Uruk-hai a figura que aparece, não tenho a certeza. Mas eu gosto bué daquela similitude e gosto bué daquela cena que é o gajo esteve na guerra, por isso é normal que depois, quando tu vais ler todos aqueles conflitos, todas aquelas guerras e batalhas que ele descreve nos seus livros, é normal que seja extremamente interessante e bem detalhado e etc. Porque o gajo participou em cenas daquelas. Um gajo que passa por uma guerra é normal que depois, quando vais Mas vai lembrar o Hemingway. O Hemingway era daqueles gajos que queria estar no meio da ação para poder escrever sobre as cenas. Tipo, estou só aqui a colocar a minha vida em risco, a ajudar a revolução. Mano, isto é muito louco, vou fazer um livro. O Hemingway era completamente passado dos cornos. Eu vi... Completamente alcoólico. Há uma série que é o This is Legends of Tomorrow. E há uma série de ficção científica com personagens de banda desenhada da DC. E basicamente esta é uma equipa, a equipa basicamente dos B-listers, dos heróis da equipa, os heróis de reserva das outras séries todas que estão a ver, do Flash, do Arrow. Eles eram os heróis de reserva e foram recrutados por um gajo para andarem a viajar pelo tempo a corrigir merdas no tempo. E o sítio onde eles foram foi França, acho eu. França, não me lembro do ano, e o Hemingway estava lá. E o Hemingway estava num bar, e eles entraram no bar, não sei o quê, e andavam à procura de um monstro. E eles entraram no bar, e veio o Hemingway a beber para caralho, a fazer tipo de pé, a contar histórias, porque o gajo era caçador, e ele tinha a arma lá no café. Aliás, ele não tinha a arma, ele tinha o empregado. E eles chegaram lá, e nós andamos à caça do monstro, e o Hemingway ouviu. E o Hemingway chega-se ao pé dele e diz: eu ouvi que vocês estão à caça de um monstro. E chamou o empregado: vai buscar a minha arma. O empregado foi-lhe buscar a espingarda. E eles tipo: não, você não está a perceber. Nós não andamos à procura tipo uma das cenas que você costuma caçar, tipo animais e assim. Não, nós estamos à procura de algo que o pode realmente matar. Eles estavam a caçar um minotauro.
Andavam a caçar um Minotauro. E ele tipo, não, eu! Ele com o seu bigode, eu gostei bem da representação dele na série. Não, eu mato qualquer coisa, não sei o quê. E depois borrou-se todo frente a frente com o Minotauro. Mas a cena engraçada é que havia um gajo na equipa, que é o Rory, que usa um lança-chamas e é um criminoso e está todo queimado. E matou a família toda queimada. Quem nunca, na verdade. E ele tem uma personalidade bem parecida com o Hemingway. E ele tipo, I like this guy. Ele fala literalmente assim e gostei muito. Mas sim, o Hemingway era completamente passado e eu gostei da representação dele nessa série. Para concluir, Nossa, porque a sugestão cultural fica já aqui. a sugestão cultural fica já aqui. This is Legends of Tomorrow. Eu vou recomendar Boku no Hero. Boku no Hero. Se o filme. Boku no Hero. Sim. Se o filme eu já ouvi. Posso-vos dizer aqui honestamente em primeira mão, segunda ou terceira mão, a mão que vocês quiserem, eu toco-vos com todas, putas. Estou a brincar. Eu chorei. Várias vezes. Repetidamente e Boku no Hero é muito feels. é muito feels O que faz aquilo ser muito feels, para além tipo, da interação toda de personagens que é bem criado e de serem miúdos, é que ele vem do nada, ele tem o ídolo, não tem poderes nenhuns, o ídolo dá-lhe poderes e é tipo uma cena, tu que não tinhas nada, podes tipo ser o melhor de todos os tempos. mas isso é E o fardo da responsabilidade. isso é uma característica minha quando vejo qualquer conteúdo, série, seja série, seja animes. A personagem que me costuma cativar menos é sempre a personagem principal. Então o que é que tu gostas, sem ser o deck? Eu gosto muito da... No Porto. Como é que se chama a gaja? É Uraraka? Uraraka. É da gravidade. Sim, a Uraraka. Foda-se, o presidente da turma. O Ishigo. Exato. Eu não consigo lembrar, só me lembro tipo do Deku e do Bakugo. Mas esses são os que eu dou menos. O Bakugo também dou alguma atenção. E quando ele teve de fazer o estágio. Quando ele teve de fazer o estágio. Porque ele era bué esse gajo. É tipo. Eu, em qualquer situação, desde que seja para a porrada, eu dou-me bem. E depois o estágio dele não foi nada assim. Pois, E eu fiquei bué tipo. Uau. Coitado, ele agora tem de se adaptar, não sei o quê. E gostei bué. E gosto bastante do Todoroki. É o Todoroki, certo? O meio-meio, o entremeado. Ele é muito chill. Gosto bem do... Literalmente. Eu gosto bem do Todoroki. Agora no filme... O Deku não me cativa muito. Ok, calma. Eles agora no filme fizeram aquilo de forma que toda a gente tivesse uma tarefa. Ou seja, toda a gente foi relevante no filme. Wow. E eu fiquei... Porque aquilo era... Não te vou dar muito spoiler, mas aquilo era tipo uma torre. Ia por estágios. E eles foram sempre progredindo e iam sempre ficando alguns por andar para aguentar a carruagem. Eu fiquei mesmo... Está muito fixe. Isso é bué torneio universal. É, mas é porque eles vão para uma ilha, que é a ilha mais desenvolvida tecnologicamente do mundo, que é onde estudam tipo superpoderes. E o amigo do All Might, de infância, quando ele estava na América, começou a ser herói, a filha dele não tem poderes. É como se fosse o Deku é o filho do All Might, salvo seja, e ela é a filha dele. E ela não se importa com isso. Já ultrapassou, agora quer poder ajudar os outros heróis que têm poderes. E o Deku ficou bem sensibilizado, fica bem. Feels. Mas o que me cativa nisto é a superação. É tipo poderes, sei lá, vês tipo uma evolução, vês tipo as pessoas a crescerem. Não, sim. A crescerem. Aliás, o Deku não me cativa muito, mas eu não deixei de me emocionar. Penso que foi no episódio contra o Hero Killer. Eu acho que... O Stain. Sim, o Stain. Foi quando é o Ishigo e o Todoroki lutaram contra ele com o Deku. Exato. E eu adoro aquele momento em que o Ishigo está basicamente tipo, eu vou morrer. E tu ouves tipo... E o Deku aparece. O Deku passou pelo Todoroki e disse-lhe tipo, vai buscar ajuda. E vai sozinho. O Todoroki localizou o telemóvel do Deku. Exato. E depois o Todoroki foi lá ter assim. E o Deku vai sozinho. E foi bué tipo aquela cena. Ele tinha acabado de vir do... Como é que se chama? O Gran Torino. Sim. Ele tinha acabado de vir do Gran Torino. Mal sabia ainda controlar o poder. Mal sabia controlar aqueles 5%. Ele chegou lá e disse, não, pá, eu tenho que conseguir. E gostei bué desse trabalho de equipa. E o Stan reconheceu nele as capacidades para ser um herói. Mas há muitos momentos desses, quando ele no início ainda não tem o poder e corre para o Bakugo, quando ele está a ser atacado por um vilão e não tem poderes nenhum e ataca, só quer ajudá-lo. Quando ele lutou contra o gajo musculado para salvar o miúdo, cujos pais morreram. Sim. Essa parte aí foi, para mim foi tipo... Foi grande a culminar, que ele estava tipo a desenvolver fixe e de repente o gajo rebenta o braço todo outra vez, sabendo que pode ficar sem ele permanentemente, para derrotar um herói. Foi bem tipo o flashback.
É tipo quando o Vegeta tem flashbacks e fica bem OP e ultrapassa o Goku por um bocadinho. Estás a ver? É uma cena que, por exemplo, na Tu série gostas do mais do Dragon Ball, na série do Dragon Ball, e chateia-me que Dentro do desenvolvimento ao Goku. não é de dar tanto desenvolvimento. Podem dar esse desenvolvimento ao Goku, mas acho que devia haver numa série inteira, e com tanto conteúdo e com já tanto background que o Dragon Ball tem e já há tanto tempo que dura, acho que devia ter havido momentos em que o Goku fosse, em vez de todos serem retirados da equação para o Goku ter de resolver tudo sozinho, o papel fosse dado a outra personagem. Não fizeram isso Por com exemplo, o Gohan contra o Buu. Sim, mas Mas o Gohan tá foi bem, arrogante. é verdade. Mas Ele por é exemplo, humano, não é verdade? pois, por exemplo, agora no torneio universal, no momento final, eu compreendo tudo aquilo do Ultra Instinct e não sei o que ele estava a tentar atingir e conseguiu e estava a Agora já tentar não consegue controlar exato, e estava a tentar controlar ao longo do torneio. Mas para mim tinha sido tão mais interessante que fosse, por exemplo, o Vegeta viu o Ultra Instinct no Goku e ficou foda-se, mais uma cena que ele tem que eu não tenho, vai para o caralho. Mas ele ficou naquela, tipo, ok, eu agora tenho de ser eu a chegar lá. E eu... Ele não chegou, mas a evolução dele é muito mais forte do que a do Goku em Super Saiyan. Exato! E eu fiquei bué, tipo, ok, ele chegou àquela evolução, tipo, bué toda do caralho. E foi bué, tipo... Sim, e foi bué, tipo, ok, o meu pensamento foi, o Goku, aquele Ultra Instinct é bué, tipo, eu não sei como é que eu ligo isto. E tipo, ups, liguei, não sei como. E o Vegeta foi bué, tipo... Foda-se, a minha vida é uma merda. É uma tragédia. Mas eu estou aqui para salvar a minha família e o caralho. O Goku está... O Vegeta é mais humano que o Goku. Sim. O Goku é muito mais Saiyan que o Vegeta. O Vegeta que supostamente é puro Saiyan. Yeah. O Goku é puro Saiyan de sangue, mas passou tanto tempo Já na viste o filme Terra... Dragon Ball que deu leak? Não. Eu também ainda não vi. Ainda não vi. Mas, e o Goku supostamente passou algum tempo na Terra, muito tempo na Terra. Sim. Por isso supostamente é meio humano. Os Saiyans são bem viciados na batalha, mas Mas o Vegeta é uma portagem com muito tanto mais character humanizado. development. Ele teve tanto ele character começou como development. vilão e foi... E chegou a este É como ponto. eles todos. E chegou a este ponto em que literalmente há aquela parte do episódio em que ele vai de férias com a Bulma e com o Trunks. Em que eles estão a andar naquele comboiozinho. E o Vegeta está lá tipo... I hate this, but this is my family. Quando ele está com o Trunks está a tentar assegurar a irmã, o Vegeta chega lá, só estás a fazer merda, cá bebê. Pronto. Eu, tipo, eu gosto bem dos filhos. E quando eles tiveram de ir lutar contra o Goku Black, e foi bem pai e filho mesmo. E o Goku é tipo... Android 17, eu quero que venhas lutar em minha equipa. Ele, mas ninguém fica a tomar conta da minha ilha. E ele tipo, eu tenho um filho menor que eu posso deixar a tomar conta da tua ilha. O que é que achas? Se o Goten tivesse juízo na cabeça, ia ser o maior Super Saiyan de sempre. Esquece. Ele tipo, eu quero ser Super Saiyan. Olha, já consegui. Mas ele é bué a personalidade do Goku. Ele é bué a personalidade do Goku. E é isso que o deixa tipo, que lhe dá tipo bué hold. E tá, é tipo, bué empata fodas a personalidade dele. E o Gon é muito mais pai dele do que o Goku é. O Gon é muito mais pai dele. E isso vê-se. Saiu há uns tempos uma manga que era o Dragon Ball Z AF, que era After Future. Não era as fuck. Não era as fuck. Era After Future, em que era basicamente montes de anos. Era basicamente eles a tentarem fazer um super, percebes? E era montes de anos depois. E chegaram 2 Saiyans novos à Terra para destruir a Terra e o Goku não estava presente. Estava a treinar com um gajo que agora já não faz parte sequer do canon. E então era o Goten andava na universidade e o Gohan é que estava a sustentá-lo. O Goten vivia acho que com o Gohan e tudo. E o Gohan estava a ensinar na universidade e era basicamente o Gohan era o pai dele. O Goku não estava presente. Eu lembro, e depois os gajos quando chegaram ao planeta tentaram, o Gohan basicamente foi lá tipo, vocês afastem-se senão eu for desta merda toda. E eles tipo, este gajo, ele tenta, fica todo fodido e depois afinal consegue transformar-se em Super Saiyan 4. Mas isto foi uma manga que não faz parte do canon. Eu gosto do Gohan porque ele, tipo, se entrasse em Super Saiyan, era muito mais forte que o pai.
Mas ele está sempre no Mystic, que é tipo human form, mas boosted com o Ki só. É tipo, mas sabes que... Ele lutou head-to-head em Mystic contra o Goku em Super Saiyan Blue. E foi bué, mano, metem Super Saiyan e de repente ao teu pai. Foi bué tipo, foda-se, dá-lhe uma bufetada na boca, a ver se ele aprende. Porque é tipo, nós estamos a falar a bué tempo de Dragon Ball, mas não faz mal, porque é o que nos apetece falar. Vai ser o tema do programa. É o que nos apetece falar. Eu adoro o Gohan, porque se ele conseguisse aplicar as táticas de batalha com o poder de Super Saiyan, se ele conseguisse aplicar o seu gênio tático ao poder do Super Saiyan... Quer fazer uma ponta aqui? Sim. Para o Deku. O Deku, por não ter poderes durante grande parte da vida, aprendeu a analisar muito bem. Isso e isso é tipo uma vantagem enorme dele. Isso é verdade. Ele agora no filme, a gaja, a filha do amigo do All Might, ela desenvolve itens para super-heróis. E desenvolve-lhe uma luva que permite que ele use o poder todo dele sem magoar o braço. E ele no fim aquilo dá mesmo para usar a 100% até 3 vezes e no fim ele rebenta a luva. A luva não aguentou com o poder. E foi 110. E eu não te vou dar spoiler, mas há um momento em que há uma comparação evidente entre ele e o All Might e eu fiquei mesmo tears. Sim, Porque é tipo, desculpa, o amigo dele, aquilo foi tudo porque ele desenvolveu um item que dá amplify nos teus poderes. Porque o All Might está a perder os poderes e ele não queria que o símbolo da paz se perdesse. E no fim do filme, é tipo, eu não estou preocupado com isto tudo, com proteger-te a ti, mas o nosso futuro está tipo o futuro está à nossa frente. E é tipo, the younger generation. Feels mas então, isso vê-se também, eu acho que ele fala disso quando, no início da série, quando os vilões invadem a escola, invadem aquele centro de treinos. E eu também fiquei cheio, bué feels nesse episódio da reação dos professores que lá estavam. Que foi bué tipo... eles sabem que aquilo é a nova geração. Por isso eles estão-se a sacrificar e literalmente eles estavam prestes a morrer. Eu não me lembro do nome do professor do vácuo, mas esse professor estava prestes a morrer. O Best Genius morreu depois. Não foi quando lutou contra o One for All. O Best Genius morreu. Eu ainda não cheguei lá. Spoilers. Mas, e o gajo, o professor das fitas que cancela poderes, sim, também estava todo fodido. E depois o All Might. E depois o All Might. O All Might, quando chegou, ele estava bem tipo... Ele já estava a sangrar do nariz em forma ao All Might. E ele estava... Não, mas eu tenho... Como é que se chamava aqueles bichos que era o corvo, todo não me lembro do nome, bufado. E ele tipo... este gajo aguenta tudo o que eu dou, mas eu tenho de dar mais e mais e mais porque tipo, estão aqueles putos todos ali. E eu tenho de os proteger. E tipo, os professores já todos fodidos do caraças. Eu só fico a pensar, eu só queria ter visto naquela batalha, depois nós vimos nos testes dos miúdos, mas eu só queria ter visto naquela batalha o diretor. Pois, Que é todo passado. O diretor não tem nenhum poder, é só inteligente para caralho. Só que ele é inteligente. E odeia humanos. Exato, ele é inteligente. Não é inteligente como um gênio do bem. Ele é inteligente como um gênio malvado. Eu gosto bem disso, que é, quando é os testes, eles estão tipo, mas não acontece nada. E de repente começam a cair prédios em cima deles. E eles tipo, mas ele não está a destruir nada aqui. Pois não, ele estava a criar um efeito dominó a partir de não sei quantos quilómetros que ele batia num sítiozinho, um prédio caía na ponta oposta. E ele todo contente, tipo, matar humanos. E eu tipo, tu és diretor de uma escola de crianças. Alguém o pode tirar dali, se faz favor? Fazer mais uma ponte para milionários. O que nunca tive... Black Lagoon, já viste? É tipo uma máfia que anda a traficar drogas pelo mar, são tipo piratas, e há um gajo que é informático, não é informático, há um informático, há a gaja que é toda das pistolinhas, tipo Tomb Raider, não Tomb Raider, ou filhos da puta, burros de merda. Foda-se! E ela não é... Quer dizer, ela é Tomb Raider. Mas ela chama-se Lara Croft. E o gajo aparece ali no meio do nada, não tem nada a ver com aquilo. Sim. E tem de viver essa vida e tipo, é uma coisa que ele vai aprender e vai ficando bom. Aquilo também, com o fato, com o nome não me lembro, já viste aquilo? Não. Foda-se. Full Metal Alchemist, quando o gajo tem de lutar contra o pai. Anywho, o Sword Art Online, quando ele vai ficando cada vez melhor e rebenta a matriz do jogo porque usa Dual Wield tipo, de forma super ridícula. Sim. Essa superação toda, é tipo o que me cativa, porque eu tento levar isso dos animes. Mas para isso a minha é vida. A temática dos animes, sim. Fairy Tail,
já estou a fazer agora a última season, mas eu já li a manga toda, eles apressaram aquilo um bocadinho, vai estar uma merda, não vejam, vejam sim, aquilo foi interessante. Basicamente, o Natsu, e vou dar um spoiler que acho que tu não vês. Não. O Natsu é metade demónio, metade filho de um dragão. E isso vai acabar com ele. Filho de um dragão. E isso vai acabar com ele. E ele tem de escolher um. E ele opta por ser filho de um dragão e fica com muito menos poder. Porque não tem aquela dualidade. E acho que há uma altura até que ele perde mesmo os poderes todos. Ele tem de lutar contra o Zeref no fim. E derrota o Zeref. Quase sem poderes. Porque superação. São coisas bem estúpidas. Que lógica de anime. Mas para mim é bem. Tento aplicar isso à minha vida. Sim. É isso que me cativa. Eu compreendo. Mas por acaso isso é algo que me irrita bastante nos... Mensagens positivas. Mensagens positivas. Eu não me irrita mensagens positivas em geral, calma. Mas até me irrita um bocadinho. Mas nos animes é sempre essa a temática e eu não desgosto totalmente disso. No entanto, gostava de ver. Primeiro, não sei, porque há animes em que são baseados numa equipa e eu gosto dessa cena, mas normalmente há sempre aquele gajo que é O OP. Mesmo OP, no Nanatsu, no OP, Otazai, tipo, sabes? Seven Deadly Sins. sim, tipo Meliodas, que é basicamente eles tipo, ok, vamos trabalhar aí. É exatamente, por acaso era exatamente essa a imagem que eu tinha na cabeça agora. Que era, vamos trabalhar todos a equipa, mas no fim eles ficam sempre todos fodidos e o Meliodas salva a situação. Sempre. Menos quando o Meliodas não está lá, e mesmo assim às vezes é tipo aquela cena em que o gajo atira a flecha de outra cidade e o gajo apanha e atira de novo. É tipo, mesmo quando ele não está no sítio, ele acaba por foder tudo. Yeah. Temos de falar, eu não vejo muito, não vi muito, o Sensei. Pois, os 12 Cavaleiros do Zodíaco. Sim, isso é bué tipo old school e supostamente eu devia ter visto, mas eu também não vi muito. Eu não vi muito, vi quando eles estiveram a lutar contra os signos. Tipo na torre do signo, blá blá, e iam subindo. E uma imagem que fica para sempre. Eu não fui rever para ver se me lembro bem do que aconteceu. Mas o gajo na etapa final sobe uma escadaria enorme de rosas, fica todo fodido, chega lá acima todo fodido, e depois tem de lutar contra um deus. E o gajo não dá back down e acho que morre. E isso fica sempre na minha cabeça. Mas estás a ver, isso lá está. Isso para mim é um desenvolvimento Mata o positivo. Isso para mim é um desenvolvimento positivo. É tipo, por exemplo. Vou dar o exemplo de uma. Quer dizer. Posso dar o exemplo. Numa campanha de D&D em que eu estive a jogar, mestrado pelo Ricardo, a nossa campanha anterior, que acabou, com a morte. Sendo que a morte tem diferentes sentidos. Ricardo Reis. Ricardo Lopes, como é óbvio. A nossa mascote deste programa. Temos de convidar um dia. Temos de convidar. Mas a nossa campanha acabou com a morte num literal, noutro simbólica. Mas acabou com este. E quando nós contamos esta história, eu e o Ricardo contámos esta história num encontro de roleplayers em que todos ficaram, mas a campanha acabou porque vocês quiseram, mas a campanha podia ter continuado com histórias tão interessantes. Vocês ficaram desiludidos por causa que tinham expectativas contrárias ao que sabiam se calhar que ia acontecer, e nós não, acalme o pito. Nós estamos a contar esta história e sim, ficámos tristes com a campanha a acabar, nós gostávamos dos personagens, mas nós gostamos desse tipo de reviravoltas e desse tipo de histórias, contar histórias contrárias àquilo que seria esperado. E aquilo que seria esperado era tanto o mestre de jogo como os jogadores fazerem tudo para as personagens sobreviverem. Nós fazemos tudo para que a história corra o seu rumo. Naturalmente. Exato, corra naturalmente. E naturalmente o que ali aconteceu foi o MacGuffin, a pessoa em que tudo estava centrado naquela história de maneira ou de outra e às vezes sem fazer sentido, morreu. E o grupo disse, ok, agora a minha razão de viver desapareceu, eu agora vou vingar a morte dela e depois espero que morra a tentar, ou se não morrer a tentar, provavelmente vão-me matar no fim. E foi isso que principalmente a minha personagem fez. E no fim, eu não posso contar o que é que aconteceu porque há pessoas que ouvem este programa e que não podem saber o que é que aconteceu. A minha personagem e a outra personagem que caminhou com a minha, o Nixus. Mas lá está, aconteceu uma morte
às vezes literal, outras simbólica, a morte de Eren. Sabes o Gurren A Lagann? morte do... O quê? Gurren Lagann. Não. O anime é com mechas, eu odeio mechas, mas é muito fixe. São pessoas que vivem tipo em grutas e depois descobrem tipo blá 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 e ficam bem fortes, o que não interessa. Mas um dos personagens principais morre tipo ao quarto episódio. E isso é a morte simbólica que dá força para as coisas andarem mais. Meu, exato. Na não campanha é... do Strada, ali, eu não fiquei triste por ela ter morrido. Porque é também tipo não. uma cena que dá força ao grupo. Depois acabou por não ser, mas... Mas sim. Sim, exatamente. Pá, lá está, novamente nesta campanha, muito antes, no início desta campanha. Nos primórdios. A campanha começou com 3 jogadores. Eu, a Ana, o Filipe. O Filipe com o Tuslock, um Barbarian. Eu com o meu Garth, um Paladin, mas Barbarian também, de coração. E a Erin. E nós caminhámos os três fomos raptados por um gajo. E depois, eventualmente, na batalha contra esse feiticeiro, contra o Zargarel, o Tuslock morreu. O Tuslock morreu, um dos originais da party, não é? O Tuslock morreu e foi um bocado tipo... O meu primeiro pensamento foi, fuck, o que é que vai acontecer agora? O Filipe vem com uma personagem nova, mas não vai ser o mesmo. Mas, no entanto, foi um bocado aquela cena de... Não, ele morreu. Ok, nós temos aqui um motor. Nós temos aqui, aliás, combustível para o motor. Nós... Ok, agora temos uma missão de vingança contra aquele gajo. E deu uma storyline do caralho. E falta bué, as pessoas quando vão jogar isso acham que tipo que são God Among Men. Mas não, tu personagem são mais um homenzinho que está lá. Pelo menos no início. Sim. E mesmo no fim podes mandar desafios tipo que sejam over their heads. Sim, mas por exemplo, são bem reckless. nível 20 é muito difícil tu mandares... Quer dizer, lá está, nível 20 é nível de batalha contra deuses. Sem dúvida. Mas isso faz-me lembrar sempre Critical Role, em que e nós usamos esta frase muito no grupo do Ricardo para dizer tipo para dar basicamente jinx, que é há um episódio de Critical Role em que alguém diz what can happen? We're basically gods. E eles fodem-se à grande. Porque basicamente acho que é a Marisha que diz what's the worst that can happen? We're basically gods. E eles fodem-se à grande. Mas no fim eles são basicamente deuses. Eles, no fim da série eles lutam contra um deus. Mas é basicamente isso. Não sei. E lá está, esse overpower, se vier de character development forte, eu não tenho problemas. Se aquilo estiver justificado, just do it. Por exemplo, no caso do Dragon Ball é um bocado... Ele teve bué de treino em artes marciais no início e depois foi só o poder dele e depois foi só tipo eu vou treinar durante 3 meses e depois ele volta mais forte. E o mesmo aconteceu com o Vegeta. Eu quero ficar mais forte, vou-me fechar na câmara de gravidade. Quem me dera, mano, fazer flexões com 3 vezes mais gravidade com um dedo, porra, isso é ridículo. Mas uma coisa que não me chateia, que na comunidade chateia muito, e outra coisa que eu queria dizer que não me esqueci antes, mas digo depois, é os outros Saiyans do mundo 6 terem aprendido aquilo muito tão rápido. Sim. Mas eu não me chateia. Não me chateia porque os Saiyans são assim. Se virem alguém mais forte que eles vão. Sim. Então era assim. Sim, se eles tiverem de aprender por eles próprios. Demora mais tempo. Eles tinham cábulas. Eles tinham cábulas. E era o cábulo do Goku, bom. É tipo vir o topo do professor de português dizer assim: mano, isso é claramente isto aqui. Não me chateia. Não me incomoda. E outra coisa que a comunidade japonesa concorda muito contigo é, por exemplo, no Dragon Ball, a personagem mais famosa é o Goku, depois o Vegeta e depois acho que é o Buu. No Boku no Hero, eles são todos famosos, mas é o Deku, o Todoroki, o Bakugou e depois é o irmão do Todoroki, que é o mau que tem as chamas azuis. Mas porque mas tu viste o que é que fizeram ao Buu no Super? Sim. Foi basicamente porque o Majin Buu supostamente está tipo par a par com o Goku e o Vegeta. Ele está tipo, ele está lá. Ele é tipo um dos seres mais poderosos. E o que é que eles fizeram? Foi tipo, se nós pusermos o Majin Buu no torneio também, vai ser um bocado tipo, como é que nós vamos dar desenvolvimento à storyline? O Majin Buu chega lá e ganha. É isso. Como sou toda a gente. E então eles fizeram tipo, e se o Majin Buu adormecer durante o teste? e foi isso que aconteceu. E depois espera, sabes o que é que nós temos de fazer?
Nós podemos pôr uma Majin Buu a treinar, ele deixa de ser gordo, fica bem overpowered, mas depois adormece outra vez e não participa no torneio. E é bem tipo, mas porquê? Eu até gostava de ver o Majin Buu lutar. Yeah. Mas Estou bem ansioso para a próxima série. mas depois disto tudo, depois deste meu rant, depois de eu dizer tipo o Dragon Ball é uma merda por causa disto, disto e disto, eu mal posso esperar pelo próximo. Quem é que foi que pediu o desejo final? Foi o Freezer. Já não me lembro. Não me lembro assim. Mas acho que ele teve entre decidir tipo, pedir para ele todo o poder do mundo, mas depois acabou por ressuscitar toda a gente, que era o tipo que queria. Eu acho que sim. Yeah. E pronto, é isto. É isso. E pronto, foi. Foi isto por hoje. Temos de falar sobre mais qualquer Estou coisa. a brincar. Estava a brincar. Só mais uma pitadinha de qualquer coisa. Vou só fazer aqui o nosso intervalo. Isto é uma novidade. Intervalo. Isto é uma novidade, pois é. Nós queremos trazer uma novidade que é... Estava toda a gente a queixar-se. Isto é bem longo. Como o pênis. E nós vamos fazer uma pausa. Vamos. O que é que acham? Paramos. Vamos fazer uma pausa. Stop. Vocês param aqui. E o próximo vem depois. Pois é isso. Mais tarde. Coisas Não faladas. vamos fazer tipo Netflix, lançar os episódios todos. Não, vamos lançar este e depois o próximo tem de esperar. Yeah. Mas contamos isto como 11 e 11.2 ou 11 e 12? Pois. Pá, 11 e depois o próximo logo vemos. Tá bem. Para todos os ouvintes mais Então vá, sensíveis até que, já, por amigos. infortúnio do acaso, ficaram ofendidos com este programa, podem-se pôr no caralho. Vá, isso também não. Mas respirem fundo, contem até 10 e aguentem-se à bomboca. Vejo-vos na próxima semana, seus merdas. Vemo-nos na próxima semana, queridos ouvintes.